O que muda com a reforma tributária? Bruno Perini explica a proposta de reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados e segue para o Senado. Neste vídeo, serão abordados os pontos de mudança relacionados ao aumento de impostos e o que muda para quem investe. Luca comigo e confira. Mas, como é um assunto importante, eu vou pegar aqui a pergunta da Dai, que mandou lá na minha caixinha, né? O que a reforma tributária muda para quem investe? Bom, esse primeiro ponto é nada. Na questão de investimentos, na cobrança do imposto de renda sobre título público, LCI, LCA, ações, fundo imobiliário, previdência, nada mudou porque esse não foi o foco ainda da reforma tributária. Isso vai ficar para um segundo momento. E o que vai mudar? Indo por pontos, o primeiro, e esse primeiro ponto ele é bem extenso, daria para fazer um vídeo para comentar só disso e de possíveis impactos, é a mudança no local de cobrança daquilo que hoje é o ICMS e vai ser substituído, como eu disse, né? Teremos um imposto sobre bens e serviços que vai ter ICMS e o ISS, que é municipal. Mas o que você tem hoje, com várias discussões e também com regras diferentes, é que o ICMS ele vai ser cobrado no local da origem da produção. E o que se pretende é que haja uma mudança para que ele seja cobrado no destino, naquele pessoal que vai consumir. Além do que, você não vai ter a cobrança desse imposto para aquilo que vai ser exportado e também para investimentos feitos pelas empresas. E há uma lógica nisso, né, na questão da exportação, porque se você cobra imposto na origem, você encarece o que vai ser exportado e torna aquilo menos competitivo no mercado internacional. E quanto a essa mudança interna entre os estados mesmo, você tem vários nuances nesse ponto. Mas, por exemplo, São Paulo hoje é o estado que tem a maior capacidade produtiva do Brasil. Então, ele é o que mais ganha com essa questão do ICMS sendo cobrado na origem. Se você muda para o destino, São Paulo irá perder arrecadação para os outros estados que não produzem tanto quanto São Paulo, mas consomem o que é produzido aqui. E um outro ponto que muito se fala é da questão de uma guerra fiscal entre estados, porque vamos supor que você queira produzir, você vai abrir uma fábrica, e você viu que o melhor lugar para você produzir é, por exemplo, no Mato Grosso. Só que o ICMS lá é alto, e você olha que, poxa, na Zona Franca de Manaus eu poderia estar isento desse imposto. Então talvez você queira mudar o local da sua fábrica do Mato Grosso para Manaus ou para outra área que cobre menos imposto apenas por conta disso. Então veja que o imposto, que deveria ter um caráter neutro, né, um bom imposto, e o bom aqui entre aspas, porque afinal de contas estamos falando de imposto, ele deveria ser simples, transparente, neutro, alguns dizem que progressivo, eu não gosto dessa ideia, mas de cara, essa questão de o Estado cobrando imposto do outro, embora fosse bom em termos competitivos, né, teoricamente o Estado mais eficiente, capaz de funcionar arrecadando menos, atrairia mais investimentos, mas também gera esse caráter de distorção, do cara querer montar uma fábrica em Manaus, sendo que o mercado consumidor dele está em São Paulo, todo mundo que produz para mandar as coisas para eles está em São Paulo também, aí você tem um motor saindo de São Paulo, indo lá pelo litoral do Brasil, entrando pelo Rio Amazonas, pega o Rio Negro, deixa a peça com ele acaba de fazer a moto que depois vai ser transportada por estrada até voltar para São Paulo, para o restante dos estados do Sudeste, para o Centro-Oeste, então fica sendo a moto 0 km mais rodada do mundo, porque afinal de contas estamos em um país de proporções continentais. E esse é um ponto de ampla discussão entre os estados, né, porque envolve aumento ou diminuição de arrecadação. Um outro ponto é que você terá um imposto seletivo que será cobrado em produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então o cigarro, por exemplo, vai ter um imposto diferenciado, mesma coisa com bebida alcoólica. Essa é uma prática utilizada em vários países do mundo, e também para aquilo que venha prejudicar o meio ambiente. E a finalidade desse imposto será custear a Zona Franca de Manaus, que inclusive tem uma previsão para deixar de existir, mas é lá para 2070. Então dá para saber se de fato isso vai acontecer? Olha, eu acho muito difícil você mexer com a Zona Franca de Manaus. E a melhor maneira de falar que não vai acontecer, mas nem agora, é jogar a data lá para frente. Só que eu lembro que tudo que fica muito para frente no Brasil acaba não acontecendo. A gente pode até pegar o exemplo do teto de gastos. Foi criado em 2016, com a previsão de durar até 2036 e com uma revisão no meio do caminho. E antes até de chegar na revisão, ele simplesmente deixou de existir, ele foi modificado. Então eu sou meio cético com essas mudanças no longo prazo. Um outro ponto, já mostrando como a ideia é realmente haver uma simplificação na parte dos impostos sobre consumo, é a questão de que nós teremos, na base, 3 alíquotas. Uma alíquota geral, que vai servir como regra, mas você tem exceções, com produtos pagando uma alíquota reduzida de 50% e uma alíquota zero para medicamentos, para o ProUni e para o produtor rural pessoa física. Dentro dessa exceção
questão dos 50%, nós teríamos 8 grupos de produtos e serviços com essa alíquota reduzida. Serão eles serviços de transporte público coletivo urbano, semi-urbano ou metropolitano, medicamentos, dispositivos médicos, serviço de saúde, serviço de educação, produtos agropecuários, pesqueiros florestais, extrativistas vegetais e natura, insumos agropecuários, assim como alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal, e você também tem aqui atividades artísticas e culturais nacionais. E aqui já fica uma dúvida, porque você tem medicamento com 50% de desconto e você tem medicamento isento. E eu não achei ali no texto os motivos para uns serem isentos, outros terem um imposto reduzido. E aí já tem um puxadinho falando que alguns setores, como hospitalidade, restaurante, aviação regional, segurança e serviços de TI, vão receber um tratamento preferencial. Então eles vão ter uma alíquota diferente com 60% de desconto em relação à base. Então veja que é uma base de alíquota comum, você teria 50% de desconto para esses setores que eu acabei de falar, você teria zero para medicamentos, ProUni e produtores rurais pessoa física, mas também tem uma que é 60% para esses outros setores. E aí talvez isso venha a mudar, né? Porque no Senado pode ser que um setor chegue lá e fale, poxa, para os 81 senadores, né? A gente tem uma base aqui, vamos tentar ter uma alíquota diferente para a gente também, bota aí, né? Para mineração, não colocar uma alíquota que envolva menos imposto. Embora com a mineração quase tudo vai ser exportado, talvez eu não pague muito imposto. Então veja que o assunto é complexo, realmente de cara assim não dá para falar quais serão todos os impactos. E um último ponto nesse que eu estou listando na mudança é a criação de uma cesta básica nacional com os itens todos tendo uma alíquota zero de imposto. O que é um avanço em relação à primeira versão, que colocava a alíquota desses produtos que entrariam nessa cesta básica com uma redução de 50% frente à base. Então aqui você tem realmente zerado. Eu acho isso interessante, porque afinal de contas, muito se repete que aqui no Brasil nós temos gente ainda morrendo de fome, o que infelizmente é verdade. Mas aí você tem lá na cesta básica o feijão sendo tributado em uns 20%, arroz um pouco abaixo disso, a carne, se eu não me engano, é uns 33%, água mineral por aí, com gente morrendo de fome. Então, de fato, né, você ter ausência de cobrança de impostos sobre alimentos básicos para que você possa viver é algo que a gente deveria ter feito há muito tempo. Então, de fato, na parte de consumo, você tem amplas discussões do que seria melhor, do que seria perfeito, mas eu acho que a gente tem que caminhar realmente para a reforma tributária, simplificando o atual sistema que é de fato muito complexo. Agora, nessa parte que já começa a envolver a renda, principalmente na questão do IPTU, esse é um ponto que eu acho que deveria ser melhor discutido, para que não pudesse haver um aumento através de decreto simplesmente. E ao se dar esse poder para um prefeito, ele provavelmente usará o poder em prol de mais arrecadação para o seu município, o que nem sempre termina em melhores serviços para quem está na ponta da linha, pagando aquele imposto. E sobre o ITCMD, eu já falei várias vezes aqui no canal que eu acho que é um dos piores impostos que existem. Ah, você fala isso porque você não quer que a sua herança para sua família seja tributada. Para o cara que tem muito dinheiro, há várias maneiras de burlar esse tipo de tributação. Ele cria, por exemplo, uma estrutura jurídica, contrata bons tributaristas, consegue minorar esse imposto, faz parte da sucessão em vida, aí até paga o ITCMD, mas ele evita, por exemplo, o custo com inventários, honorários advocatícios. E eu posso até dar um exemplo de como isso poderia funcionar para quem tem muito dinheiro. Vamos supor que você tenha 30 imóveis. E aí você sabe, poxa, que se falecer, esse patrimônio todo ele vai ser tributado, né? Hoje, entre 4% e 8%, dependendo de onde você mora. E com uma tendência, né, a piorar. Tanto com majoração de alíquota ao longo do tempo, porque essa reforma simplesmente não vai falar, o imposto é assim e não pode mudar, você pode ter mudanças no futuro, quanto também essa questão de uma taxa progressiva. Então, o que essa pessoa que tem muito patrimônio, ela pode fazer? Ela vai no advogado tributarista e o cara fala, olha, vamos criar uma empresa offshore nas Ilhas Caimã ou em outro país, né, da América Central que tem um regime de tributação favorável, talvez até total ausência de imposto. Essa empresa das Ilhas Caimã cria uma holding aqui no Brasil, imobiliária, você transfere os seus imóveis para essa holding e aí quando você falece, você como pessoa física não teria mais patrimônio, o patrimônio estaria na empresa. Poxa, mas as cotas da empresa vão ter que pagar o ITCMD. Você pode ter vendido as cotas antes, lá fora. E aí o pessoal do fisco aqui no Brasil não sabe quem é dono do offshore lá fora, que teve uma mudança. Até porque geralmente o pessoal cria camadas e camadas de empresas, né? A offshore das Caimã, ela é comprada por uma offshore de Delaware, que é um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. E assim vai, porque de fato o cara consegue contratar gente que ajudou a criar a tributação e depois pensa em formas de burlar essa nova regra. Então o ITCMD, que o pessoal pensa que vai pegar aquele cara que tem muito dinheiro, geralmente não pega esse cara, ele vai atuar principalmente sobre a classe média. E aí se você pensa na classe média brasileira, o que você tem? São pessoas que geralmente têm como patrimônio o seu imóvel, que agora deve começar a pagar um IPTU mais caro, é um primeiro ponto.
Segundo, que geralmente nas famílias você tem uma pessoa que é mais responsável pela questão da renda dentro de casa. Aí imagine que essa pessoa venha a falecer e de maneira repentina. Então, do nada, a família ela perde a renda que ela tinha, pelo menos uma boa parte disso, e agora tem um prazo curto para pagar um imposto sobre o patrimônio que eles têm, que já é deles, mas tem que ser transferido da pessoa que morreu para os outros. E se não paga em 30 dias, a cobrança de multa e juros. Sem falar que, embora a alíquota seja baixa, quando você coloca custo de inventário no horário advocatício, somando tudo, você chega facilmente em 20% do valor do patrimônio, com a família não tendo liquidez. E aí, se tiver que, por exemplo, vender um bem para pagar isso, um outro imóvel que ficou de fora do inventário, você tem que vender num período curto, rápido, por um preço mais baixo, para poder dar conta de liberar o restante do patrimônio. De modo que eu, particularmente, não acho o imposto bom. Alguns países, inclusive, já não têm imposto sobre herança. Dou até como exemplo a Suécia, que muitos dizem que é o país do socialismo que deu certo. E um outro exemplo que eu dou é o fato de que o nosso atual presidente, o Lula, do patrimônio dele, 75% está em previdência privada, que é um investimento que, pela regra atual, pode chegar numa alíquota muito baixa de imposto, 10% pela tabela regressiva. Na progressiva, para pouquíssimos casos do pessoal que se planeja para ganhar pouco, pode ficar, inclusive, isento, que não entra em inventário, e há muita discussão se paga ou não o ITCMD. E você acha decisões favoráveis à cobrança e outras falando que não cobra. Mas é passível de discussão, de modo que, embora muita gente fale que, olha, o imposto sobre herança no Brasil tem que ficar maior, porque nos Estados Unidos é de 40%, ignorando o que acontece lá dentro, para quem é cidadão americano mesmo, ou tem aquele security number, né? O cara que já imigrou, mas já mora lá, tem um green card, etc. Lá você tem isenções milionárias, bem diferente do que acontece aqui. Então, no ponto que já começa a tocar nessa questão, que eu falei renda várias vezes, mas na verdade é patrimônio, principalmente na parte do IPTU e do ITCMD, eu acho que o caráter é negativo das mudanças. Mas, como eu disse, ainda não temos um veredito final, porque a proposta está na mão do Senado, que pode alterar esses pontos que foram discutidos e vários outros, né? Vai saber o que os senadores vão querer colocar na proposta. É isso, pessoal. A conclusão é que a reforma tributária apresenta pontos positivos e negativos. A simplificação do sistema tributário brasileiro é necessária para promover transparência e reduzir a complexidade. No entanto, é importante garantir que as mudanças não resultem em aumentos arbitrários de impostos ou na evasão fiscal. Se você gostou desse vídeo, então luta comigo. Não deixe de curtir e se inscrever. E me deixe saber nos comentários abaixo se você acha que essa reforma vai beneficiar o povo ou o governo. Lembrando que nossos vídeos não são recomendações de compra ou venda de ativos financeiros, são apenas as opiniões dos especialistas sobre diversos temas. Grande abraço, até mais!